pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre os Enterprise Connectors providos pela CDATA. Então, o que são os Enterprise Connectors? São drivers para o FARIDAC que permite você conectar a um sem número de serviços na nuvem, softwares, back-ends, bancos de dados não relacionais, relacionais, uma quantidade gigantesca. A grande novidade é que esse pacote com 70 e alguns serviços, mais de 70 serviços, está disponível agora como parte da sua edição Enterprise e Architect. Então, se você está com o seu contrato de manutenção ativo ou está adquirindo uma nova licença, você recebe uma chave para baixar todos os drivers, todos esses 70 drivers dos Enterprise Connectors da CDATA. Ok? Então esses caras expandem enormemente os drivers do FARIDAC. Tá? Lembrando que o pacote full, com mais de 150 drivers, ele continua sendo comercializado pela CDATA, normalmente, como era anteriormente, e aí ele inclui drivers que naturalmente não estão nesse pacote. Okay? Então vamos dar uma olhada inicialmente quais são eles, né? Quais são esses drivers e o que está incluso. Veja, aqui nós temos o que eles chamam de Subscription Professional. Então nessa Professional, que é a que vem com a sua licença do Delphi e C++ Builder, nós temos todos esses drivers. Você consegue conectar desde bases locais, banco, bases de dados na nuvem, ou Dino, por exemplo, on-premise, Amazon S3, e aí searches via Bing ou Google Search. Você consegue fazer consultas do BigQuery do Google, Couchbase, e por aí vai, softwares diversos como ERPs, CRMs, né? Integração com Evernote, leitura e gravação de arquivos Excel, o Excel Online, interação com Facebook, Gmail. Então, quando a gente fala em interação, eu estou falando na verdade, ler e gravar dados. Né? E o que esses drivers fazem é transformar todos esses backends em algo tão simples quanto conectar um banco local. Então significa que se eu vou conectar aqui o Gmail, eu faço um select asterisco from e-mail e ele me apresenta, me traz num dataset os e-mails que eu tenho lá para ler. É tão simples quanto isso. Né? Se eu quero enviar um e-mail, eu crio uma linha no meu dataset, salvo, ele envia o e-mail para mim. Então essa é a forma de automatizar esses backends. Por exemplo, calendário, a gente vai fazer um exemplo hoje, conexão com Jira, MailChimp para automação de envio de e-mail também. Alguns RPs, como a gente pode ver. Né? E existem alguns caras que estão. Salesforce, nós vamos ver hoje também é parte desse pacote. Você consegue falar, gravar dados, ler contatos, por exemplo, de Salesforce, como se estivesse conectando uma base local, sem conhecer a estrutura, integrações, REST e todo o back-end do outro lado. Né? Então é extremamente produtivo. Né? Rapidamente você consegue. Quero gravar dados, gravar um arquivo lá no Dropbox, quero ler arquivos do Dropbox, quero usar uma planilha online, por exemplo, como o Google Sheets, para guardar informações no sistema, ou compartilhar dados, ou fazer integração de dados, ou, por exemplo, importar dados de um outro sistema, né? Ou dar carga no sistema, numa migração. Então o cara vai alimentar uma planilha lá no Google Sheets, eu vou fazer a importação, criar uma porta de entrada de dados para o meu sistema que seja de fácil alimentação pelo usuário numa eventual migração, coisas do gênero. Então, todos esses drivers aqui que nós estamos vendo estão disponíveis nesse pacote. Você consegue automatizar e conectar uma série de softwares, backends, bancos de dados muito interessante, como se estivesse conectando um dataset, um banco de dados local. Né? E aí você tem a camada completa, o Enterprise, e o Enterprise adiciona, em geral, softwares que são de categoria mais corporativa. Por exemplo, eu consigo conectar o SAP, né, o SAP R3, como se estivesse lendo um banco local tal qual. Então, aí você vê a lista com todos os drivers, incluindo SAP, incluindo NetSuite, Oracle, Eloqua e por aí vai. Tá, ok? Então, o nosso foco está aqui nesses drivers, parte desse pacote. A gente vai brincar com algum deles. Tá, ok? Então, vamos passar aqui para esta VM. Eu tenho aqui alguns exemplos. A gente vai começar com um exemplo de Excel. Então, veja que interessante. Vou carregar aqui o projeto, mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Ó. Então,
Observe que é muito similar, ou na verdade é exatamente igual a uma aplicação de banco de dados. Né? O que eu tenho aqui? FireDAC Connection, FireDAC Carry, ok? Porém, esse FireDAC Connection ele está apontando para um driver CData Excel. Então, aqui o que vai acontecer é que ele vai carregar um arquivo Excel em tempo de execução, como se estivesse lendo um banco de dados. Observe que estou escrevendo um select para o arquivo do Excel. Tá? Então, o arquivo do Excel que nós vamos carregar, ele está aqui, nessa pasta, ok? E as tabelas no arquivo do Excel são, na verdade, o nome da guia, né? No nome do sheet que você dá ali dentro da sua planilha, tá certo? Então, eu acabei de notar aqui que tem uma correção aqui a ser feita. Ok? Então nós vamos brincar aqui com SQL, vamos fazer um open, né? Se a gente olhar em termos de código, não tem nada. É um open no dataset, ou um close. Né? Atualização, eu posso editar o cara, ele vai gravar para mim. Né? Apply updates, cancel updates, exatamente como você faz com uma aplicação de um banco de dados local, por exemplo, extremamente simples. Então, vamos executar esse cara, dar um open aqui. Certamente, veja, o arquivo aqui está apontado de maneira fixa. Então, na verdade, isso aqui foi movido. Pronto. Então, a gente vai dar um open no cara. Tá lá, ó. Isso é a leitura direta do Excel. Ok? E nós podemos alterar. Então, por exemplo, aqui, 1, 2, 3. Está no cache local. Vamos aplicar. Veja que ele age como um SQL. E nesse momento ele guardou esse cara lá na nossa planilha. Né? Então, se nós pegarmos aqui. Mais interessante, eu não tenho o Excel instalado na máquina. Ele faz tudo sozinho. Tá? Ele faz a interpretação do arquivo. Então, se eu pegar o arquivo e copiar, eu vou copiar para outra máquina, né? para o Mac, onde eu consigo abrir esse cara. Então, vamos lá. Vou copiar aqui, ó. E aí a gente vem aqui para o Mac e vamos abri-lo. E é isso, nós demos aqui. Esse cara aqui, ó, está devidamente alterado. Ok? Então aí integração com o Excel tão simples quanto ler uma base local qualquer que você já tenha feito. Tá? Vamos lá, seguindo. Então essa integração com Excel já foi. Próximo exemplo, 2 searches. Tá? Então uma pesquisa com o Bing, né, o search da Microsoft, na nuvem, e uma pesquisa com o Google, com o search do Google. Tá? Então o que nós temos aqui? Uma conexão com o Bing, okay? Uma query para pesquisa de texto. Então, olha como você pesquisa. Faço um select na web. Veja que interessante. Um select numa tabela virtual, é o CData que cria isso para você, Web Search, né? Onde o termo eu vou passar como parâmetro. Então esse é meu select. Tá? Bom, as coisas aqui estão ligadas por livebind. Né? Neste string grid aqui, resultado. Também eu tenho pesquisa por imagem. Então na imagem, no search de imagem, eu estou listando aqui as imagens encontradas para uma determinada palavra e a gente está exibindo a imagem aqui, porque aqui vem o URL dela. E aí a gente está fazendo o get dela e exibindo. Se nós olharmos aqui em termos de código, então não tem nada muito rebuscado, exceto uma funçãozinha aqui que faça o load da imagem, né, para a minha imagem que está ali na tela. Do resto, passagem de parâmetro para o search na web e o search de imagem, tá certo?
Essa funçãozinha aqui ela só faz o get via usando o int para fazer o get da imagem. Então, se nós executarmos esse cara, obviamente, né, que para que isso seja possível, você, por exemplo, um serviço na nuvem, você deve parametrizar aqui algumas coisas. Né? Você precisa de uma conta lá no Bing, então lá tem no manual você vai encontrar como é que eu crio essa conta, etc. Ele vai te fornecer um API key, esse API key, essa chave que você utiliza para fazer as pesquisas. Né? Então, se nós executarmos e pesquisar aqui Delphi, a minha chave não é mais válida. Então isso significa que o período de avaliação, né, que eu tinha aqui do Bing nos serviços do Azure, né, de computação cognitiva do Azure, está expirado. Veja aqui, ó, estado expirado. Ok? Então, mas não tem problema, nós vamos fazer o mesmo com o search do Google. Tá? Então, exatamente o mesmo código que nós utilizamos aqui, ó, vamos passar para esse aqui do Google. Exatamente a mesma forma, né? Se nós olharmos aqui em termos de código, tal qual, tá? Nada muda. Né? Assim como lá, aqui nós temos a identificação da API do Google, a API Key, Search ID, né? E eu espero que esse não esteja expirado. Então, vamos lá. Acho que nós estamos com sorte. Tá aí, resultado da pesquisa por Delphi. Né? E se eu fizer aqui um image search, ele vai me retornar as URLs e a gente está fazendo o get desses caras. Tá. Ok? Então, pesquisa direto na web. A gente viu lá com o Bing, aqui com o search do Google. Né? Podemos trocar aqui o argumento de pesquisa, deixar de mais específico um pouco. Né? Então ele foi lá, fez o que você, em geral, vê na página, né, como resultado, e trouxe para um dataset automaticamente. Então aí tem várias colunas que você pode utilizar para personalizar essa pesquisa e automatizar uma série de coisas. Tá ok? Então pesquisa, né, usando ferramentas de pesquisa na web. Vamos lá, um mais. Esse cara é com o Salesforce, então algo já mais do ponto de vista corporativo. Né? O que é que está acontecendo aqui com o Salesforce? Ó? Connection. Esse connection, ele, obviamente, tem os parâmetros de uma conta de desenvolvedor no Salesforce. Então, se você vier aqui no Salesforce, ó, é possível criar uma conta de desenvolvedor. Ela tem, inclusive, dados de exemplo. Né? Então, o Salesforce é provavelmente o CRM mais utilizado no mundo. Né? O que a gente está fazendo aqui? Ó? Um select numa tabela de contatos. Veja que simples. É um select numa tabela de contatos. Todo esse metadado, toda essa explicação do metadado das funcionalidades de cada uma dos conectores está na documentação. Então, quais são as tabelas? São tabelas virtuais, né? O CData que faz esse depara, digamos assim, né? E cria esse conceito dessas tabelas virtuais para que você possa simplificar o código. É simplesmente escrever um select. Na verdade, o que está acontecendo aqui por trás é um call de uma API REST, depois a serialização dos dados, etc. Tudo pronto. Né? Então, faça um select numa tabela do Salesforce. Tá? E nós estamos fazendo update, atualização nela, com apply updates, cancel updates. Então, do jeitinho que você está acostumado, como um banco de dados. Ó. Tem nada além disso. Né? Se nós rodarmos a aplicação, subiu aqui, vou dar um open. Ele vai trazer alguns dados de exemplo. Ok? Tá aí, ó. Nós vamos alterar esse cara aqui, ó, o End Young. Né? Então, se eu vier aqui para o Salesforce, vamos pesquisar o End. Em contas ou em contatos? Contatos. Mr. End Young. Tem aí um 99 no nome dele, propositalmente. Né?
Então vamos alterar esse cara aqui, ó. Vamos tirar isso daqui e passar para 1, 2, 3. Aplicamos a alteração, isso já foi lá para o back-end, ó. Vamos fazer um refresh aqui. Já temos o Yang 1, 2, 3. Ok? Então, integração direta com o Salesforce, com praticamente uma ou duas linhas de código, como um banco de dados local. Né? Para tornar isso um pouquinho mais interessante, ó, você pode, por exemplo, usar isso num conceito multicamadas. Então, o que nós temos aqui? Um servidor .snap. Esse servidor .snap ele está fazendo uma consulta ao Salesforce, ok? E expondo, né? Aqui nós estamos olhando para uma lista de cases, que são os casos de suporte, porque o Salesforce suporta também casos de suporte, né? Criação de cases, de chamados, digamos assim, e expondo isso, serializando isso via REST. Então, aqui simplesmente está fazendo uma serialização via o JSON dataset do Faridac, via REST, ok? Muito bem. Então, nosso servidorzinho estando aqui rodando, ó, vamos colocar ele no ar. Start, está ouvindo na porta 8080, e aí nós temos aqui um client. Tá? Esse client eu vou rodá-lo em Windows, mas poderíamos rodá-lo em mobile, em qualquer outra plataforma, né? Porque aí ele vai acessar lá o meu DataSnap, então aqui vai ser localhost, o usuário, o próprio usuário, eu estou usando aqui para autenticar o usuário do Salesforce, a senha, né? E vamos fazer login, e aí nós estamos navegando nos casos do Salesforce, que é um list view, né? Tem até aqui os detalhes, né? Você pode consultar, ok? Então, neste caso já fazendo uso do conceito de multicamadas, ou seja, a minha conexão do Salesforce está no servidor da Snap e eu tenho um cliente usando os dados do Salesforce. Então isso, para você ter usuários mobile, por exemplo, acessando um back-end como esse, ou integrando dados com o seu sistema num back-end seu, e aí expondo isso via mobile, é algo muito, muito interessante. Tá? Então isso com relação a Salesforce. Né? Outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, vamos fechar aqui algumas coisas, o DynamoDB, isso na Amazon. Tá? Então, esse cara é uma base de dados baseada em documentos, né, na nuvem, okay? E o que nós vamos fazer aqui é consultá-lo diretamente no cloud. Então, se eu vier aqui para o recurso na nuvem, inicialmente, vamos lá, aqui no console de gerenciamento desta conta lá no Amazon, lá no AWS, então nós temos aqui um serviço ativo do DynamoDB. Ele tem basicamente uma tabela de exemplo, tá? Essa tabela country, ok? Ela vai já aqui aparecer com alguns itens, né? Então o que nós vamos fazer aqui inicialmente é deletar todos esses caras, ok? Então aqui você tem edição de estrutura, né? Aqui é sempre o estilo par valor, né? Base de dados, o DynamoDB é baseado em documento, Big Data. Então agora ela está vazia, né? O que a gente vai fazer? A gente vai executar esse cara aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho do código antes, né? Então tem uma conexão com o DynamoDB, nada além dos parâmetros de conexão fornecidos lá pelo backend. E aqui a gente tem uma query. Então estou fazendo uma query lá naquela tabela country, foi declarada, criada aqui, ó. Né? Tem uma tabela country aqui na nuvem, ok? E deste lado eu estou fazendo o mesmo para uma base Interbase. Inclusive, deixe-me certificar que o Interbase está ativo. Está. Então aqui a gente está fazendo o mesmo para uma base Interbase local. Né? Essa base Interbase local tem uma tabela também country. Ok? E o que nós vamos fazer é fazer o upload dos dados daqui para cá. Né? Então, se olharmos para o código, além do tradicional abertura do dataset, né?
estou fazendo aqui um insert, veja, insert tradicional, insert standard, lendo a tabela local e fazendo um insert na conexão do DynamoDB. Ok? Se nós executarmos, então vamos lá, DynamoDB nesse momento vazio, o Interbase com dados, então a gente vai fazer um upload, ele está fazendo insert lá no cloud, na nuvem, ó. Se eu recarregar o DynamoDB, estão lá os dados tal qual a gente tem aqui. Então aí um exemplo de sincronização de dados, e isso gravando no back-end na nuvem, um DynamoDB, e você está fazendo um insert, como um dataset tradicional. Então isso torna aí tudo isso muito produtivo. Né? Um último cara que eu gostaria de compartilhar, acesso, por exemplo, ao calendário do Google. Você pode acessar todos os serviços do Google. Aqui eu vou dar um exemplo do calendário. Né? Então algo bastante simples, mas que ilustra o quão fácil quanto isso é simples, né? E torna as coisas simples. Então, bom, no caso do Google, tal qual você precisa de uma autenticação. O Google permite mais de uma forma. Né? Você pode usar o Auth2, então ele vai exibir aqui uma interface no browser para que você faça a autenticação e retorne o token. Né? Ou você pode criar o seu próprio autenticação, criar uma aplicação registrada lá no Google e que faz a autenticação sem exibir aquela telinha do Auth. Né? Aqui eu estou usando a tela padrão, então ele vai pedir pela autenticação no browser. Tá? Do resto, fora essa questão da autenticação, veja que é tudo muito simples. Eu tenho uma query, essa query está lendo do meu calendário. Então você faz um select de todos os eventos que estão no calendário deste usuário. E aí eu estou fazendo um start date que não esteja vazio, ordenado pelo start date time decrescente, ou seja, os eventos mais recentes primeiro. Tá? Então um select nos meus calendário. Cada calendário que você tem acesso, ele transforma numa tabela com o seu e-mail como identificador. Ok? Do resto, ele está ligado aqui nesse grid, então, vindo para o código, nada além de um close e open, tradicional. Ok? E o insert. O que tem nesse insert? Nós estamos criando um evento lá no calendário. Estou dando um insert no meu calendário, passando esses atributos, esses campos, sumário, descrição, start time e end time. E aqui estamos passando evento teste, descrição teste, start time e end time. Okay? E fazendo um exec SQL tradicional. Tá? Então vamos lá. Então detalhe, eu vou, neste caso em particular, eu vou fazer um build e nós vamos executar esse cara lá por fora, executando ele como administrador. Por quê? Porque da forma que está configurada aqui essa VM, se ele não é administrador, ele não consegue carregar o browser para automatizar ali o login do Auth2. Tá? Dá para configurar a aplicação para que ela peça faça o elevation automático, etc., para você não ter esse problema. Então aqui eu executei ela como administrador, eu vou fazer o open. Tá? Ela já foi autenticada uma vez, então ele está simplesmente exibindo os dados. Está aqui o calendário. Né? E eu vou fazer um create. Então, acabei de criar um evento aqui. Tá? Se nós fecharmos aqui e carregarmos, está aqui, ó, o evento teste foi criado, né? Exatamente conforme a gente configurou. Se eu vier aqui para o nosso calendário, está aqui, ó, o evento teste foi criado aqui no Google. Né? Se eu vier aqui e deletá-lo, voltar para o nosso projeto, close, open, o evento teste foi embora. Ok? Então, este era mais o último exemplo que eu gostaria de compartilhar para mostrar o quão simples é lidar com essas infraestruturas nas nuvens com esse recurso dos Enterprise Connectors. Ok? Então, a lista de todos os drivers você encontra aqui e aí dá para explorar. Quando você tiver a sua chave de acesso em mãos, você pode baixar um a um aqui desses caras e aí o que manda é a criatividade. Né? Por exemplo, seu CRM fazer agendamento automático de reuniões
no calendário, por exemplo, do vendedor e etc. Ou do cliente, ou enviar um convite para o cliente de uma reunião, tudo automatizado pelo seu CRM, extremamente fácil usando um componente como esse. Ok? Então isso com relação ao Enterprise Connectors. A gente vai agora novamente para outra sessão de perguntas e respostas.